Muito bem, fiel. E a gente sabe que o Coringão acabou de ganhar em cima ali do Vasco lá no São Januário, uma vitória muito importante, mas o assunto que eu quero falar aqui agora é muito sério. O Corinthians precisa dar um passo muito importante a partir de amanhã e vai ser decidido às 19 horas lá no Parque São Jorge. O Corinthians vai decidir quem vai ser o próximo presidente a assumir aí o cargo, né, para substituir ali o Augusto Melo, que sofreu impeachment. Então, essa decisão será amanhã às 19 horas e os Gaviões, as organizadas, já estão ali fazendo uma convocatória geral para quem puder comparecer lá a partir das 4 da tarde em frente ao Parque São Jorge para poder se manifestar ali e o Corinthians poder tomar a decisão correta. A gente sabe que as opções não são as melhores, temos pouquíssimas opções, são 3 opções apenas e enfim, vamos ver aí o que vai acontecer nessa próxima novela, nesse próximo capítulo de quem será o novo presidente do Corinthians. E o Neto aqui com os comentaristas do programa Apito Final estão falando aí mais sobre isso com mais detalhes. Eu separei aqui um corte, então fica aí até o final para você se inteirar de tudo. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o seu like e a sua opinião aí nos comentários, quem você acha que deve ser o novo presidente do Coringão. Voltando para o Corinthians, qual a ideia em relação, primeiro você, Quesada, de você fazer mal um campeonato brasileiro e aí as escolhas do treinador, as escolhas de dirigente, o lado político, porque, vou falar uma coisa para vocês, um time que tem impeachment do presidente, 16 anos de renovação e transparência, do Alibi, que acabou com o Corinthians também, deixou 100 milhões de dívida, né? Aí entrou o presidente tampão, que é o André Sanches. Aí ele entra para dar estádio. Aí o outro entra para ficar do lugar dele. E é uma coisa tão nojenta que vem a Tausa, vem todas as ações trabalhistas. E o Corinthians ainda consegue ganhar um brasileiro, consegue ganhar acho que 3 paulistas, consegue ganhar outro paulista, mas numa pindaíba incrível. Aí os caras compram a Tadala, que é pra sexo, né? Para o cara ficar... Até isso os caras são frouxos. Né? Os caras são frouxos até nisso. Aí os caras compram McDonald's, os caras compram Gaster. Os caras vão 32 mil reais de um lugar que não tem, que não é de comida, que não é restaurante, que não é mercado. Aí vem um presidente na primeira eleição, que é o Augusto Melo, ele consegue quase ser eleito, só não foi por causa de 100 votos vitalícios. Aí na segunda ele atropela o André Negão, que era do Andrés, que o Roberto de Andrade era do Andrés, que o Mário Gobi era do Andrés, que o Duílio era do Andrés, que o Cittadini é do Andrés. Aí vem, o cara vai ter um impeachment, um ano tem um impeachment do cara. Não tem como disputar título. Não tem como você ganhar a Copa do Brasil, você ganhar brasileiro. É quase que impossível. E ainda o Corinthians, com uma torcida incrível, ele consegue, ganha um paulista, ele consegue aos trancos e barrancos sobreviver, mas sempre vai lá em cima e desce, vai lá em cima e desce. Ganha um jogo, certo? Aí você tem um outro. E aí os jogadores ficam tão sem saber o que acontece que amanhã tem eleição não, 299 conselheiros vão votar para ver quem que vai ser o presidente esse próximo ano e meio. Pode ser o Cittadini ou pode ser o Osmar Stabile. Eu gostaria que fosse o Osmar Stabile. E aí, meu irmão, nada se coloca como um Flamengo, como um Palmeiras. Olha quanta coisa errada. E a gente sempre dando pau em jogador, né? Sempre dando pau em jogador. Qual é de tudo isso que está acontecendo e o reflexo que acontece aí dentro do campo? E acontece dentro do campo, Quesada, Marília e Godoy. Neto, a leitura que você fez você sintetizou tudo isso que é Corinthians. É o suco, o pior suco possível do Corinthians nos últimos tempos, né? Fazer futebol nessa situação, tanto é que a gente tem aí um cenário de alguém cobrar o Memphis no vestiário e lhe dizer, mas pera lá, paga primeiro o que vocês devem, depois vocês chegam aqui e me cobram. Tá errado o Memphis fazer isso? Eu acho que não tá errado. Então o Corinthians tem que se acertar politicamente, tem que ter paz para que o próximo presidente conduza o clube até 2026, que pare a roubalheira, né, principalmente,
que o dinheiro do clube seja usado pelo clube, para o clube, para ajudar o clube e que tenha uma força-tarefa daqueles que não estão no poder para ajudar também o clube. Olha só, paz. E foi o que a Marília falou no primeiro. Uma vitória dá uma paz, que é muito pouco para um clube como o Corinthians. Uma vitória dá paz. Mas já é alguma coisa. Não, né? não, tá tudo bem. A vitória, ela esconde tudo. A audiência esconde tudo. Quando você dá audiência, esconde os erros, esconde o que a gente fala de errado. A gente tá no outro... E assim que é. Uma ótima arbitragem esconde os erros, né? Uma ótima matéria esconde os erros. Tudo na vida. Tudo na vida é assim. Agora, o Corinthians fazem 20 anos que isso acontece. 20 anos que o Corinthians só deve. 20 anos de ação trabalhistas, 20 anos de não sabe quem é o presidente. Esse cara aí só foi... Esse aí, Alessandro, aí, só foi coordenador técnico no Corinthians. Por quê? Porque é amigo do Duílio, amigo do Andrés, amigo do Mário Gobi, Roberto Diana. E nunca ninguém pensou no Corinthians. E aí um clube como esse, se não... O dia que sair, e Deus queira que não, eu como torcedor, se o Corinthians tivesse saído da Copa do Brasil, meu irmão, o barulho ia ser muito maior. Como o Corinthians ainda está na Copa do Brasil e ganhou do Palmeiras e ainda tem um pouco de, sabe, uma tranquilidade. Mas se isso não acontecer, vai ser difícil para o Corinthians, Marília Ruiz. Vai ser difícil para o Corinthians, vai ser difícil para o Dorival, né? Tem uma notícia de agora que a dupla Ramon e Ramonzinho, depois de apenas 7 jogos à frente do Olímpia, do Paraguai, pediu demissão do cargo. Então essa é uma sombra real. Essa é uma sombra real, porque desde que saíram do Corinthians, principalmente o Emiliano, né, o filho, Emiliano Ramon, por isso que eu brinco que é o Ramonzinho, tinha uma cláusula no contrato com o Olímpia que para o Corinthians ele voltaria sem multa. Então é um cara... Para mim ele não deveria nem ter sido mandado embora, para mim como comentarista. E a gente tem esse ruído de eleição indireta que está prevista no Estatuto para complemento de mandato, mas a verdade é que é mais uma amostra do quanto o Corinthians não é um clube democrático. Nenhum é, hein? Nenhum é democrático. Eu sempre falo uma coisa, eu vou repetir aqui. O Parque São Jorge... Que esse dinheiro sai, eu não sei para onde vai. A verdade, Neto, é que a gente tem no Brasil modelos diferentes, pessoas jurídicas diferentes nos clubes, mas nenhum é democrático. Não. Todo clube é maior do que aquele grupinho que manda no clube. Na verdade, não são SAFs, mas acabam sendo, porque tem dono. Isso. Né? Tem alguns donos. Donos que não investem, mas tem dono. Eu nunca vi o Corinthians estar tanto na polícia. Então, eu espero que o Corinthians, no próximo ano e 4 meses, ou o Stabile, ou qualquer um deles que seja eleito amanhã, conclua o mandato do Augusto Melo e reforme o estatuto. O Corinthians precisa ser gerido por gente responsável, preparada e idônea. Reformem o estatuto para que a próxima eleição o Corinthians possa ser pelo menos minimamente democrático. Vamos lá, Godoy, qual a sua ideia? E depois vai ter uma matéria com editorial da Band em relação à Crefisa. Deixar bem claro que o Palmeiras não tem nada a ver com isso. A Sociedade Esportiva Palmeiras não tem nada a ver com isso. Mas a presidenta do Palmeiras é a dona da Crefisa. E esse editorial foi feito pelo Jornal da Band, né? E é o editorial do Grupo Bandeirantes. E eu, nos programas que eu faço aqui, eu vou colocar todas as vezes nos Donos da Bola, no Apito Final e na Rádio Bandeirantes. Doa quem doer. Doa quem doer. E o que a Band fez em relação das pessoas que trabalharam durante 40 anos, os aposentados, que a maioria dos aposentados é que trata do filho e do neto. E os aposentados sendo trucidados pela Crefisa, que daqui a pouco, depois que o Godoy falar, depois eu faço o 7K e depois a gente vai para o intervalo. Na volta vem a matéria com o editorial da Band, meu irmão, que aqui não tem conversa. Godoy em relação ao Corinthians. Craque Neto, Marília e Quesada e você, telespectador, quantidade não significa qualidade, não é? Porque se fosse assim, o Brasil, país, com a quantidade que tem, né, estaria numa condição melhor do que alguns países que são pequenininhos. Alguns clubes pequenininhos estão muito melhor do que clubes considerados considerados não, realmente enormes. O que precisa é que a quantidade decente, também competente, não se afaste, não se enojem e se afastem. Esta quantidade não pode se afastar. Essa quantidade de gente decente, competente,
precisa se aproximar e assumir o comando, se colocar à disposição, porque não é possível que um clube que tem a quantidade que existe de pessoas, de grana, de pessoas como o Corinthians, não consiga ter gente decente. Não é possível, né? Tem que ter gente razão, decente. Godoy. Porque o tamanho do Corinthians é para estar competindo com qualidade e com competência com os melhores clubes que servem de referência no nosso país, pô. E tem os clubes pequenos, com muita competência e que não tem quantidade. Então, é só as pessoas decentes se aproximarem e tomarem coragem de conquistar o espaço para administrarem com decência. Vamos lá. A verdade, quanto menos ladrão tiver, é melhor, para tudo quanto é lugar. A gente tá com o Michael lá direto de São Januário que fez o gol. Vamos lá. O Atlético tem dentro de casa e a gente tem que ir lá fazer um grande jogo novamente, sair com a vitória que é um passo muito importante para a nossa classificação. Ô Michael, você acha que uma vitória como essa, fora de casa, depois de 6 jogos sem vencer no Brasileiro, pode causar uma mudança de chave no Corinthians, principalmente numa semana tão importante, o jogo da Copa do Brasil fora e o derby no domingo? Eu acho que a gente está buscando isso, acho que faz alguns jogos que a gente de repente vence e na sequência a gente não tem um bom desempenho. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente dar uma sequência importante para nós. Nós sabemos a semana importante que nós temos e nós temos que fazer isso. Focar em melhorar, focar em corrigir os erros que cometemos hoje, porque jogo de mata-mata a gente sabe que não nos permite muitos erros. E a nossa equipe tem que ir preparada para fazer mais um grande jogo e sair de lá com uma vitória, se Deus quiser. Ô, Maicon, a gente está ao vivo no apito final. Estavam debatendo ainda agora o esquema do Corinthians hoje, com 4, teoricamente, volantes, mas que saíram para o jogo. A prova foi o seu gol. Também teve os laterais subindo bastante. Qual foi o pedido do Dorival para vocês, que são jogadores de origem de marcação, mas que a gente viu que foram muito à frente e você fez, inclusive, um gol? Eu acho que hoje a nossa formação foi para ser esse elemento de surpresa também. Acho que a nossa equipe sabia da capacidade técnica do Vasco e a gente preencheu bem o meio-campo, mas que a gente tinha liberdade para isso. Acho que o Breno é um jogador que faz muito bem esse camisa 10 e hoje ele foi um camisa 10. Acho que o Charles também faz muito bem um box-to-box. Eu já fiz bastante também, então acho que a nossa equipe se portou bem dentro do que o Dorival pediu durante a semana e eu acho que o resultado foi muito importante para nós. Do lance do gol, do seu gol, o detalhe do teu gol que abriu o caminho da vitória. Eu acho que foi uma jogada que a gente trabalhou durante a semana. O Bidu foi muito bem no cruzamento porque a gente sabia que tinha aquele espaço e eu fui feliz em aproveitar. Acho que foi um gol mérito coletivo e principalmente do Dorival, que trabalhou bastante essa jogada durante a semana e a gente conseguiu reproduzir bem hoje. Só mais uma perguntinha. Mais uma vitória agora no Campeonato Brasileiro, encerrando uma sequência ruim de resultados. E a última vitória também tinha sido fora de casa. Por que você acha que isso está acontecendo? Que as vitórias não estão vindo dentro de casa? Eu acho que a gente está buscando um equilíbrio que não está acontecendo. Acho que a nossa equipe faz grandes jogos e na sequência a gente não consegue repetir a atuação. Acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter. Fizemos um grande jogo, fizemos uma grande vitória, mas a sequência a gente tem que dar continuidade, tem que buscar mais uma vitória para aí sim a gente conseguir uma confiança que a gente está precisando durante a temporada. Ô Gabi, vamos lá, você e o Igor aí, tudo que aconteceu em São Januário, obrigado de vocês serem maravilhosos com a gente. Pois é, craque Neto, aqui do lado do Corinthians, zona mista já encerrada, conversaram com a gente o Hugo Souza, o Maicon e por último o Mateuzinho, destacaram esse esquema armado pelo Dorival Júnior com 4 jogadores de marcação no meio de campo, dando mais liberdade para os laterais. O Mateuzinho deu uma assistência, o Matheus Bidu deu outra assistência, participou também do gol do Guinegão. Enfim, uma partida convincente do Corinthians que agora volta para São Paulo depois de voltar a vencer depois de 6 rodadas e se afasta um pouquinho aí da zona de rebaixamento, abre 6 pontos. Lembrando que o Corinthians na quarta-feira volta a campo, enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, lá em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e no domingo tem o derby contra o Palmeiras na Arena Corinthians. E para esse jogo o técnico Dorival Júnior não vai poder contar com o Matheus Bidu, levou hoje o 3º cartão amarelo e cumprir suspensão na semana que vem no derby contra o Palmeiras. Craque Neto. Ô Igor, tô escutando bomba aí e eu conheço o São Januário, meu irmão. Não sei não se não tá tendo protesto aí, hein?
Tomei até um susto por aqui, craque Neto. O Mateuzinho estava dando entrevista aqui do meu lado. Ele também tomou um susto com essa bomba. Deve ser a movimentação da saída da torcida visitante do estádio, já que demora um pouquinho mais para sair. Tem que esperar ali de 40 a 1 hora para poder deixar o estádio, para não ter nenhum tipo de confusão com a torcida do Vasco. Na chegada da torcida do Corinthians aqui a São Januário já foi um pouco complicado, a gente mostrou isso. Caraca. E agora a saída também não deve estar sendo calma. Pelo visto, a torcida do Corinthians está tendo problema para deixar aqui o estádio de São Januário. A gente vai ficar de olho nisso aqui. Qualquer novidade a gente traz no apito final. Obrigado, Igor. Obrigado, Gabi. Olha, honestamente, fica até difícil a gente dar nossa opinião, porque a gente sabe que Osmar Stabile, o Cittadini e o Castro são as 3 opções que a gente tem. Osmar Stabile, ultimamente vem aí demonstrando que tem algum vínculo ali ainda com renovação e transparência, pelo menos é o que dizem. O Castro também, o cara aí que falou que vai trazer 1 bilhão em investimento, que não sei o que e tal. E o Cittadini, ele não sabe nem o que ele jantou hoje, que eu tô gravando esse vídeo aqui às 9h20 da noite, ele não sabe nem o que ele jantou hoje. Então as opções são péssimas. Realmente o Corinthians ele precisa de alguém ali capacitado para poder administrar o clube e o clube poder sair dessa situação, mas infelizmente não temos opções e eu, como corintiano, honestamente eu não sei hoje em quem eu votaria para presidente. Essa é a realidade, infelizmente. Mas se você tem aí alguma noção melhor do que eu, você pode deixar aí nos comentários a sua opinião, ela é sempre bem-vinda. Eu vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago de volta aqui para o canal, por isso não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sino aí para você receber a notificação e também o seu comentário, beleza? Tamo junto, galera, tamo junto, fiel, vitória importante hoje, um alívio pro corintiano, mas amanhã é dia de decisão e uma decisão muito importante que compromete aí o futuro do nosso querido e amado Esporte Clube Corinthians Paulistas. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!